Neste vídeo, quando utilizamos o termo sistema, não estamos fazendo referência a nenhuma política cultural específica ou sistema religioso. Em vez disso, estamos nos referindo ao que parece estar subjacente a tudo isso, o que motiva uma multidão de comportamentos humanos e estados mentais, como raiva e ansiedade. Essencialmente, trata-se da escravidão aos caprichos de nosso ambiente. Como mencionado em A Condição Humana, fica claro que muitos de nós são significativamente influenciados e controlados pelo mundo exterior. Nossa felicidade frequentemente depende de obter o que desejamos desse mundo externo e, inversamente, experimentamos tristeza quando ele nos priva das coisas. A aprovação e desaprovação dos outros também nos afetam. O elogio nos eleva, enquanto a antipatia nos torna miseráveis. Curiosamente, quanto mais desejamos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para obtê-lo. Inversamente, quanto mais nos opomos a algo, mais alto o preço que estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Esses ciclos de aversão ao desejo, amor, ódio e não gostar nos deixam em um estado perpétuo de medo, tornando-nos suscetíveis à manipulação através de vergonha, culpa e ao fascínio de entidades externas, como grandes corporações, partidos políticos e cultos, todos buscando algo de nós. Assim, o mundo nos governa, pendurando cenouras diante de nós, como fazem com um burro, e a maioria de nós, obedientemente, segue essa trilha do nascimento à morte. No entanto, e se escolhêssemos rejeitar esse sistema? A filosofia antiga do estoicismo gira em torno da conquista da liberdade dos caprichos de nosso meio ambiente. É importante ressaltar que libertar-se desse sistema não envolve destruir o nosso mundo externo. Não podemos culpar o universo por funcionar como ele funciona. Embora tenhamos alguma influência, em última análise, não podemos controlá-lo. O mundo externo, com suas condições inescapáveis, como sol, chuva e vento, afeta nossas vidas, assim como essas condições afetam as colheitas do agricultor. Essas condições não são o sistema. Pelo contrário, é a nossa escravização a elas que constitui o problema. Então, por que permitimos que as vicissitudes do destino nos varram rapidamente? Por que permitimos que até mesmo os menores infortúnios e golpes de sorte manipulem nossas emoções como marionetistas? Epicteto, um filósofo estoico, oferece uma visão sobre isso. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam sobre as coisas. Por exemplo, a morte não é inerentemente terrível, como evidenciado pela perspectiva de Sócrates. O terror reside em nossa percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando enfrentamos obstáculos, perturbações ou luto, devemos atribuí-los não a outros, mas a nós mesmos, aos nossos princípios em que o sistema opera. Quanto mais nos alimentamos dele, mais atribuímos tragédia e fortuna ao que é natural e além de nosso controle. Quanto mais permitimos que nosso estado emocional seja determinado pelo acaso, mais vulneráveis nos tornamos. Felizmente, o estoicismo nos oferece sabedoria inestimável para nos libertar desse sistema. Aqui estão 7 princípios estoicos que podem nos guiar na substituição de uma forma errática, altamente vulnerável e tumultuada de viver por uma existência pacífica e libertada. Antes de começarmos, por favor, verifique se você está inscrito e, como de costume, não seja fraco. Continue assistindo até o fim. O primeiro princípio é manter a alegria independentemente do tempo que desperdiçamos, esperando por resultados favoráveis e temendo a chegada de eventos infelizes. Quando passamos por lágrimas porque o futuro se desenrolou de forma diferente do que imaginávamos, a humanidade se tornou adepta de lidar com o destino e suportar a dor inevitável. Nossa resistência à incerteza se torna uma indústria lucrativa, e nosso medo da adversidade oferece oportunidades de exploração. Muitos tentam nos vender promessas de ilusória segurança para nós e nossos entes queridos, garantindo evitar experiências desagradáveis. O mundo tenta nos governar, e muitos de nós tentam manipular nosso ambiente para evitar infortúnios. No entanto, não podemos trancar todas as portas da vasta mansão da vida, nem patrulhar cada rua e beco da realidade.
investir substancial tempo, esforço e dinheiro na proteção raramente impede o destino de prevalecer. Portanto, a verdadeira fuga desse sistema está em aceitar o que vier em nosso caminho, em vez de pagar um alto preço por resistir inutilmente ao inevitável. Ao adotar essa perspectiva, somos menos propensos a permitir que outros capitalizem nossos medos e desejos e experimentamos menos perturbação quando a adversidade nos atinge. Sêneca, eloquentemente, questionou por que devemos nos irritar ou lamentar quando estamos preparados para o nosso destino e a natureza segue o seu curso, seja ele qual for. Devemos ser alegres, seja qual for a circunstância. Refletindo com firmeza, compreendemos que nada que nos pertence é efêmero. O segundo princípio envolve diminuir a preocupação com a reputação. Os estoicos veem a reputação como um preferível indiferente. É agradável possuí-la, mas não essencial para a felicidade. A reputação é tão caprichosa quanto o vento, e quanto mais valorizamos nossa posição social, mais dependentes nos tornamos das opiniões dos outros. Ao nos preocuparmos excessivamente com as opiniões alheias, nos tornamos suscetíveis à manipulação e exploração. Epicuro argumentou que nosso desejo por uma boa reputação não deve prejudicar nosso bem-estar mental. Devemos estar dispostos a aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo, se isso nos permitir alcançar tranquilidade e liberdade. Estes últimos estados estão sob nosso controle e, portanto, não são afetados pelas opiniões e julgamentos dos outros. O terceiro princípio envolve desenvolver a habilidade de resistência. Muitas vezes, quando nos encontramos em uma situação indesejável, nossa inclinação imediata é buscar uma fuga rápida. No entanto, essa não é sempre a melhor abordagem. Reclamamos e lamentamos, acreditando que merecemos algo melhor. Na verdade, não temos direito a nada, e muitas vezes a melhor maneira de lidar com uma situação é suportá-la. Às vezes, nos desviamos de nossos caminhos escolhidos ou comprometemos nossos valores porque somos avessos a suportar dor. A dor tem o poder de convencer as pessoas boas a se envolverem em comportamento antiético ou a abster-se de agir virtuosamente. A resistência nem sempre é negativa. Pode servir a um propósito benéfico, mesmo que a consequência seja desafiadora. Abraçar plenamente nosso destino, de modo que a punição deixe de ser uma questão, pode nos levar à libertação. A abordagem estoica é comparável à interpretação de Albert Camus do mito de Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar eternamente uma pedra-montanha acima apenas para vê-la rolar de volta. A verdadeira fuga está em abraçar plenamente nosso destino, tornando-nos indiferentes às opiniões dos outros e desenvolvendo a habilidade de suportar o que vier, independentemente do que esperávamos. Explorando o quarto princípio, deixando de lado vínculos excessivamente fortes com indivíduos, pode ter consequências profundas e muitas vezes prejudiciais. Quando chegamos a um ponto em que o medo de perder a pessoa à qual estamos ligados começa a ditar nossas vidas, somos compelidos a tomar medidas desesperadas para evitar a separação. A história de amor entre Padmé e Anakin, nas prequelas de Star Wars, ilustra vividamente os perigos dos anexos insalubres, mostrando como eles convidam forças obscuras para nos manipular e escravizar. Palpatine, eficazmente, explora o medo de Anakin de perder Padmé, resultando em sua queda para o lado sombrio. Anakin se aproximaria do amor de maneira diferente, baseado em liberdade, confiança e desapego, ao invés de medo sufocante e possessividade. Epicuro oferece conselhos importantes sobre o apego às coisas que valorizamos. Ele sugere que devemos vê-las como destinadas a quebrar ou perecer. Devemos lembrar que nosso carinho se estende a categorias gerais, não a exemplos específicos. Por exemplo, se amamos uma xícara de cerâmica, devemos entender que é o nosso gosto por xícaras de cerâmica em geral. Desta forma, se ela quebrar, não ficaremos indevidamente perturbados da mesma forma que se perdermos um objeto querido, como um filho ou cônjuge.
devemos perceber que, como seres humanos, não seremos devastados se algo acontecer a eles. O quinto princípio envolve soltar posses materiais. A sociedade nos condiciona a acreditar que a felicidade é condicional a várias circunstâncias externas, como renda, status social, grupo de amigos ou uma casa nos subúrbios. No entanto, precisamos questionar o mérito dessas buscas. Muitas vezes, essas atividades caem sob o domínio onde o destino e a fortuna dominam. Engajar-se nessa busca é como lutar contra forças que nunca podemos verdadeiramente superar. Sêneca questiona o valor dessas posses materiais, argumentando que elas não trazem felicidade genuína. Ele nos lembra de que nossa felicidade não deve depender de nada externo, seja riqueza, status ou necessidades básicas. Esta perspectiva nos torna independentes de circunstâncias externas, encontrando contentamento dentro de nós mesmos. O sexto princípio envolve o empoderamento de nossas respostas diante da provocação, insultos ou tentativas de ofender. Nossa reação instintiva, muitas vezes, inclina-se para a raiva e hostilidade, o que concede ao outros o poder de nos fazer sentir mal. Isso vincula nossa felicidade às ações de outras pessoas. No entanto, possuímos um poder crucial de escolher nossa resposta. Escolher ser indiferente impede que outros nos afetem negativamente, protegendo nossa liberdade e tranquilidade interior. A lição aqui é clara. Só somos escravos se escolhermos ser, ou não perceber que temos o poder de escolher. O sétimo princípio abraça o medo da morte. O medo da morte pode moldar significativamente nosso modo de vida, levando-nos a fugir de qualquer indício de perigo e buscar constantemente circunstâncias que proporcionem uma ilusão de segurança. No entanto, temer a morte é fútil e perigoso, pois pode impedir-nos de viver com coragem e significado. Devemos antecipar a morte com calma, reconhecendo-a como um evento inevitável, assim como o nascimento. A morte faz parte da vida e não deve impedir-nos de viver verdadeiramente e com coragem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Essa foi a minha contribuição para o seu conhecimento. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.